Você é o filho da Helena? Minha vida sempre pareceu normal. Cresci em uma pequena cidade, filho único, criado apenas por minha mãe. Ela era uma mulher forte, trabalhadora e nunca deixou faltar nada dentro de casa. Mas sempre existiu um detalhe que me incomodava. Eu nunca conheci meu pai. Sempre que eu perguntava sobre ele, minha mãe desviava o assunto. Dizia que era um homem que não merecia ser lembrado e que tudo o que importava era nós dois. Eu aceitei por muitos anos, até o dia em que o passado bateu na nossa porta. Foi numa tarde chuvosa. Um homem desconhecido apareceu em frente à nossa casa. Alto de olhos claros, parecia perdido, mas quando me viu, congelou. Então, com a voz trêmula, perguntou: "Você é o filho da Helena?" Você é o filho da Helena? E naquele momento percebi, aquele homem não era apenas um estranho. Nos dias seguintes, descobri a verdade que ela escondeu por 20 anos. Aquele homem era meu pai, mas não apenas isso. Ele havia sido preso por um crime terrível. Não um ladrão comum, não um criminoso qualquer, mas alguém acusado de tirar uma vida. Minha mãe passou a juventude tentando me proteger desse segredo. Queria me poupar da vergonha, queria me afastar da sombra que ele carregava. Só que agora ele estava ali dizendo que era inocente e entre lágrimas ele me revelou: "Fui condenado por algo que não fiz. Passei metade da minha vida tentando sobreviver atrás das grades. Só aguentei porque sabia que tinha um filho lá fora. Você é a única razão de eu estar de pé." Eu fiquei dividido. Olhava para minha mãe, que chorava em silêncio, e para aquele homem que jurava ter sido vítima de uma injustiça. A cidade inteira começou a comentar. Alguns diziam que minha mãe era uma santa por esconder o passado. Outros diziam que ela tinha me enganado por todos esses anos. Eu mesmo não sabia em quem acreditar. Com o tempo, decidi investigar. Vasculhei jornais antigos, falei com pessoas que ainda lembravam do caso. E, para minha surpresa, as peças não se encaixavam. Testemunhas contraditórias, provas desaparecidas. Tudo parecia indicar que meu pai talvez estivesse dizendo a verdade. Confrontei minha mãe mais uma vez. Ela, com a voz embargada, me disse: "Filho, eu fiz o que achei certo. Quis te proteger. Mas sim, existe uma chance de que ele nunca tenha sido culpado." Essa frase me destruiu. Minha mãe havia carregado um segredo e eu carregaria agora uma dúvida para o resto da vida. Meu pai tentou se aproximar, tentou recuperar o tempo perdido. Mas como recuperar 2 décadas? Eu já era um homem e ele apenas um desconhecido que dizia me amar. Hoje, anos depois, ainda penso: se minha mãe tivesse confiado em mim antes, será que nossa história teria sido diferente? Tudo o que sei é que o tempo passa, mas algumas feridas nunca cicatrizam. E às vezes o maior segredo não é o que nos contam, mas o que escolhem esconder. Depois que a verdade veio à tona, minha vida nunca mais foi a mesma. O homem que eu chamava de pai em segredo agora estava diante de mim, tentando provar que sempre foi inocente. No fundo, eu queria acreditar. Queria que tudo fosse apenas um grande erro do passado. Mas havia algo dentro de mim que gritava: e se não for verdade? Decidi ir mais fundo. Procurei um antigo advogado da cidade, um senhor já cansado pelo tempo, mas que lembrava muito bem daquele julgamento. Ele me contou que na época tudo parecia armado, como se alguém tivesse pressa em colocar meu pai atrás das grades. Seu pai não era um homem perfeito, mas também não era um assassino. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Foi então que um novo detalhe surgiu. O verdadeiro suspeito, segundo rumores antigos, havia fugido da cidade. E sabe qual a pior parte? Esse homem era alguém próximo da minha mãe. Eu não quis acreditar, mas as evidências levavam a um só nome: o melhor amigo dela na juventude. O mesmo homem que, por coincidência, sempre aparecia em nossas vidas, trazendo ajuda quando precisávamos. Minha mãe sabia.
Ela sempre soube. Confrontei-a novamente e dessa vez ela desabou. Disse que calou por medo, porque aquele homem tinha poder, influência e poderia destruir tudo ao redor dela. Então preferiu deixar meu pai pagar sozinho pelo crime para me proteger. Mas que proteção era essa? Cresci sem saber quem eu era. Passei a vida inteira acreditando em uma mentira. E agora eu me encontrava diante de uma escolha impossível: expor o verdadeiro culpado e destruir a vida de alguém que conheci desde criança, ou aceitar que meu pai perdera metade da vida por uma injustiça sem reparo. À noite, deitado, eu me perguntava: será que minha mãe foi vítima das circunstâncias ou cúmplice silenciosa de uma mentira? Meu pai, com os olhos marejados, apenas me disse uma frase que carrego até hoje: filho, a verdade pode doer, mas a mentira mata todos os dias. E ali percebi que algumas histórias não têm final feliz. Elas apenas continuam, como cicatrizes abertas que nunca deixam a gente esquecer.